Uma carreira sólida não é construída apenas com presença aqui nas redes sociais. Ela é construída com consciência, com consistência e maturação. E neste vídeo eu separei 3 pilares que, na minha opinião, são indispensáveis para a consultora de imagem que realmente quer transformar a profissão em uma carreira de verdade, em uma carreira de sucesso, uma carreira lucrativa. E aqui eu não estou falando, mulheres, de coloração pessoal, análise de estilos, domínio em biotipos, em produções de looks. E eu nem vou te sugerir mais um curso, tá? Um profissionalizante. Aqui eu estou falando literalmente de postura profissional. E o primeiro pilar, na minha opinião, é aprender a valorizar aquilo que você já é e o conhecimento que você já possui. Eu vejo muitas consultoras extremamente competentes diminuindo o próprio conhecimento, porque elas passam tempo demais aqui observando as profissionais, né, que estão performando. Mas existe um super problema nessa comparação, porque provavelmente você está comparando a sua realidade com uma vitrine cuidadosamente editada. Você não sabe exatamente se aqueles resultados eles são legítimos, você também não sabe se aqueles números são reais, você não sabe o que acontece nos bastidores. Enquanto muitas vezes a gente observa a trajetória, né, dos outros, a gente deixa muitas vezes de reconhecer a nossa própria, né, e a comparação excessiva produz sim uma espécie de cegueira, né? Você para de enxergar muitas vezes os seus avanços, as suas competências e tudo aquilo que você já construiu até aqui, inclusive a tua história. E o segundo pilar é desenvolver consciência sobre o uso do seu tempo. Isso aqui pra mim é importantíssimo, porque existe uma diferença enorme entre estar ocupada e de fato estar avançando. Muitas profissionais entram em vários momentos em um ciclo de repetição, né? Elas postam, estudam, organizam, elas planejam, mas raramente elas param para analisar. Elas entram neste movimento muitas vezes automático e esquecem de fazer essas análises, né? O que de fato está funcionando, o que não está, quais são as ações que de fato estão me aproximando dos meus objetivos, né? E quais apenas me mantêm, muitas vezes, em movimento, sem necessariamente gerar os resultados que eu espero, né? E quem não desenvolve essa capacidade de observação corre, sim, o risco de passar anos reproduzindo o comportamento sem perceber que continua, muitas vezes, exatamente no mesmo lugar, né? E o terceiro pilar talvez seja o mais difícil, na minha opinião, né? Especialmente nos dias de hoje, que é aprender a preservar aquilo que está construindo em silêncio. Existe muita potência nesse terceiro pilar. Nós vivemos uma época em que existe, né, uma necessidade quase compulsiva de televisionar tudo. O estudo, o atendimento, a venda, a reunião, o bastidor, para você mostrar que você está em movimento, para você provar para sua audiência que você está em campo. Mas nem tudo precisa virar conteúdo. Inclusive, existem experiências que precisam ser vividas antes de serem narradas, antes de serem mostradas, né? Precisam ser assimiladas por você antes de serem publicadas, né? Porque, de novo, existe uma diferença enorme entre mostrar movimento e produzir transformação efetivamente, né? E muitas vezes o crescimento mais importante acontece longe das câmeras, na disciplina, na prática, no estudo, na meditação daquele estudo, na repetição silenciosa, né? E por isso, se eu pudesse deixar uma reflexão para qualquer consultora de imagem que deseja profissionalizar a carreira, de fato seria essa: valorize quem você é, observe com inteligência como você utiliza o seu tempo, né? Seja cuidadosamente estratégica com a gestão do seu tempo e aprenda a respeitar a força das coisas que crescem em silêncio, para que elas possam transbordar, porque é assim que se constrói uma carreira sólida. Não é apenas marcando presença aqui nas redes sociais, a todo momento, todos os dias, né? Provavelmente esse resultado que você busca está muitas vezes escondido nesses 3 pilares que talvez você não esteja dando tanta importância.